Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Diego da Silva, iniciando a gravação agora da nosso encontro virtual ao vivo da disciplina de análise de investimentos. Hoje nós vamos falar especificamente da unidade 3, tá? Então, conforme avisado anteriormente aos alunos presentes, a gente vai tentar cumprir o nosso tempo de 30 minutos para agilizar. Enquanto isso, já vou compartilhando a tela aqui com vocês. Lembrando sempre que o canal de mensagens fica aberto para que vocês possam fazer suas perguntas e dou retorno por lá. Essa semana está um pouquinho mais tumultuado, que a gente tem que entregar as correções até o dia 19. Tomara que eu consiga entregar no prazo aí, mas vamos trabalhar para isso, né? Então, vou compartilhar a tela com vocês agora. São os PowerPoint aqui, só para a gente não esquecer de nenhum ponto. Então, a unidade 3, ela trabalha basicamente com análise de investimentos, né, com a análise propriamente dito, por meio da análise da empresa em questão, das empresas que você pretende investir, dos projetos que você pretende executar, né. Então, quando a gente vai fazer uma análise de uma empresa, de determinada empresa, nós trabalhamos com duas ou até mesmo combinado dessas dois tipos de análise. Primeiro, que seria o corte transversal, que seria a análise em corte transversal, abrange o confronto dos índices financeiros de diversas empresas no mesmo período de tempo. Então, por exemplo, a gente vai analisar uma empresa, um banco. Então, a gente pegaria os resultados de vários bancos nesse último trimestre, para verificar qual que foi o comportamento deles, quais são os indicadores, quais são os índices desses bancos e comparar quão bom está em relação aos demais players no mesmo segmento, né? Isso pode ser também segmentado e também pode ser regionalizado, né? Então, você pode pegar as empresas do mesmo segmento nessa região tiveram um resultado assim. Então, você vai comparar se a empresa que você está avaliando foi melhor ou pior do que os seus players, seus outros players, no mesmo período de tempo, né? Então, é importante sempre comparar qual é o resultado da sua companhia, da empresa que você está analisando, com outras semelhantes no mesmo tempo, né? E a série temporal é uma análise que verifica o desempenho, a evolução da empresa ao longo de um período de tempo. Então, você pega os últimos 3 anos, ou os últimos 2 anos, enfim, não existe uma regra para verificar qual o comportamento, qual a evolução da empresa ao longo desse tempo. Mas, pelo menos uns 3 anos é interessante a gente ter esses indicadores, mas também a gente vai comparando como que está essa linha de tendência dela, né? Se o faturamento dela tem aumentado, se ela tem diminuído, se a lucratividade dela tem aumentado, se tem diminuído. Então, você faz essa análise de uma empresa só, mas de um período maior de tempo para verificar qual o comportamento, como ela está evoluindo. Isso seria a série temporal. E uma série combinada, que é justamente a mais recomendada, que daí você usaria os dois tipos de análises conjuntamente, por isso que se chama análise combinada, né? Então, você vai pegar um horizonte de tempo um pouco maior e com mais de uma empresa do mesmo setor, para você verificar qual que foi o comportamento também das empresas nesse período que você está analisando. Então, você mistura, né? Você junta os dois tipos de análise, do corte transversal e da série temporal. Então, essa seria, então, uma análise combinada, que seria o mais indicado. Mas o que nós vamos analisar dentro de uma empresa? Bem, a gente vai analisar os indicadores financeiros e econômicos da empresa. Professor, o que é econômico e o que é financeiro? Bem, quando a gente está falando de resultados econômicos, a gente está falando basicamente se a empresa dá lucro ou dá prejuízo. E quando a gente verifica uma análise financeira, a gente verifica o quanto que ela está solvente no quesito, quanto que ela tem de caixa, como que ela está financeiramente
preparado para os próximos exercícios, né? Então, análise econômica, o seu negócio é lucrativo ou não é lucrativo? Em análise financeira, a gente verifica a empresa tem caixa ou não tem caixa, a empresa terá condições de honrar seus compromissos financeiros, sim ou não? Não estão sendo trocados mesmo, porque eu estou nele mesmo. Agora sim que eu vou trocar. Então, quero justamente... São poucos slides, basicamente só são esses 2 slides que a gente vai trabalhar hoje, porque eu trouxe as informações neles para a gente ir trabalhando, tá? Então, os indicadores financeiros, como eu falei, a gente trabalha com a questão de solvência da empresa. Os indicadores financeiros, a gente trabalha com a questão de solvência da empresa e condições de pagamento, de honrar seus compromissos. E entre os principais indicadores financeiros, a gente tem aqui a liquidez corrente, a liquidez seca, liquidez imediata, liquidez geral, endividamento geral e alavancagem financeira, tá? Então, esses são os principais indicadores financeiros que nós precisamos vislumbrar, analisar. O que é a liquidez corrente? A liquidez corrente, ela vai verificar o quanto você tem no ativo circulante e dividir pelo passivo circulante. Lembrando que o ativo circulante é aquilo que você tem bens e direitos no curto prazo, né, dentro do próprio exercício, e o passivo circulante são as suas obrigações dentro do próprio exercício, ou seja, aquilo que vai vencer dentro dos próximos 12 meses. Então, quando a gente tem um índice de liquidez corrente de 1,2, por exemplo, significa que eu tenho uma folga financeira que no próximo ano eu tenho, para cada R$1 de dívida, eu tenho 1,20 de condição de pagamento, de bens e direitos. Ou seja, se eu conseguir converter todo o meu caixa, todo o meu estoque, todas minhas contas a receber, eu vou conseguir pagar o meu endividamento de curto prazo, meu passivo de curto prazo, tranquilamente. Então, quando a gente tem um índice superior a 1, é uma situação de folga financeira. Então, não terei dificuldades em honrar nos próximos 12 meses os meus compromissos. E isso analisando friamente esse indicador de liquidez corrente, né? Porque o que a gente precisa lembrar também? Que na liquidez corrente, no ativo circulante, a gente tem ali os estoques e tem as contas a receber. O estoque não é garantia de que você vai vender tudo que tem nele. Não é garantia também que não tem nada vencendo, se deteriorando lá. E o contas a receber não é garantido que você vai receber tudo que vendeu. Não há ali a certeza que tudo que você vendeu, você vai receber. Pode ter uma inadimplência, né? Então, esses cuidados a gente tem que olhar. E lembrando que nenhum indicador deve ser analisado isoladamente. A gente sempre tem que ver um conjunto de indicadores para analisar uma empresa. Eu posso ter lá um índice de liquidez super alto, mas a minha empresa está com margem negativa. Ou seja, é questão de tempo para eu não ter mais essa liquidez toda. Por quê? Porque se eu estou gerando prejuízo, eu vou consumir caixa, porque quanto mais tempo eu ficar nessa margem negativa, maior vai ser meu prejuízo e uma hora o dinheiro acaba, né? Então, sempre tem que olhar conjuntamente os indicadores. Então, liquidez corrente é o quanto que, para cada R$1 de dívida no curto prazo, quanto que eu tenho de bens e direitos no curto prazo para pagar essa dívida, né? Então, se eu tenho, mais uma vez, um exemplo de uma liquidez corrente de 1,20, significa que para cada R$1 de dívida que eu tenho no curto prazo, eu tenho 1,20 de bens e direitos de curto prazo para honrar. Tem uma situação de folga financeira. Agora, se eu tivesse 0,80, significa que estou com o meu passivo descoberto, ou seja, estou vou precisar pegar algum recurso para honrar
nos próximos 12 meses. Por quê? Porque para cada R$ 1 que eu tenho de dívida no próximo ano, eu tenho somente 80 centavos. Então, me falta aí 20%, 20 centavos, né? A liquidez seca eu acho bastante interessante, tá, gente? Principalmente agora, no momento que a gente teve de pandemia. Essa liquidez seca nunca fez tanto sentido. Por quê? Porque ela é o ativo circulante e ela desconta os estoques e também as despesas antecipadas, mas principalmente a questão do estoque. Eu não sei, na região de vocês, não sei exatamente como que foi o fechamento do comércio na região de vocês, mas aqui em Santa Catarina a gente teve aí mais de 60 dias com o comércio fechado e o pessoal tendo que se virar para pagar as contas. O índice de liquidez corrente, liquidez seca, seria excelente para avaliar uma empresa nesse momento. Por quê? Porque ela poderia considerar apenas o seu caixa, as suas contas correntes e o que tinha para receber. Porque o estoque ela não ia mais conseguir vender enquanto a empresa estivesse fechada. Então, o índice de liquidez seca serve justamente para dizer, olha, para cada R$ 1 de dívida, o quanto você tem sem considerar o estoque, para pagar. Então, se eu tivesse uma situação de um índice de liquidez seca superior a 1, significa que, olha, eu posso deixar meu estoque lá quietinho, posso deixar a porta fechada aqui, não tenho problema, nos próximos 12 meses eu ainda consigo honrar os meus compromissos, porque eu tenho um índice de liquidez seca superior a 1, significa que para cada R$ 1 de dívida eu tenho mais do que R$ 1 de caixa, conta corrente e contas a receber, perfeito? Então, esse índice de liquidez seca seria o mais interessante. Daí, chega a seguinte situação. Professor, mas eu também tenho uma loja, só que eu vendi no carnê e os meus clientes não estão depositando na minha conta o carnê que eles deveriam estar pagando. Eles não estão me pagando, eles estão deixando para pagar só depois que eu abrir as portas novamente. Daí era onde nós poderíamos usar a liquidez imediata, que ele vai considerar somente as suas disponibilidades, ou seja, basicamente suas aplicações financeiras, suas contas correntes e sua conta caixa. Não vai considerar o seu estoque e não vai considerar também o seu contas a receber. Ninguém mais vai te pagar. Você não precisaria mais Oi, gente, acho que tivemos um problema. Vamos esperar um pouquinho, já já ele deve voltar. Olá, pessoal, voltei. Olá, pessoal, Olá. voltei. Caiu a minha conexão aqui. Voltou. Vocês conseguiram ouvir eu falando da liquidez imediata ou não? Que é aquela que a gente esquece, que eu ainda estava usando exemplo de uma empresa que fechou, teve que fechar as portas e não vai conseguir nem receber os carnês, por exemplo, que eram pagos. Vocês ouviram isso, perfeito. Então, vou passar rapidinho essa informação novamente, né? Mas aí eu não vou perder muito tempo nessa parte. Perfeito. Então, voltando ali, então, liquidez imediata era só considerando a minha conta corrente, as minhas aplicações e minha conta caixa, só o meu caixa para honrar as minhas dívidas. Então, se eu tiver uma liquidez imediata acima de 1, cara, eu estou num paraíso, é um excelente cenário. Por quê? Se eu precisar fechar a porta, eu não preciso nem que meus clientes me pagam e eu consigo honrar minha dívida. Não vou ter esse problema de insolvência no curto prazo. E, claro, né, isso não é desejável para ninguém, mas é um indicador que traz uma folga financeira, uma segurança financeira tremenda para a organização.
E ainda nós temos, então, a liquidez geral, que daí a liquidez geral ela vai somar o ativo circulante e o ativo não circulante e dividir pelo passivo circulante e o passivo não circulante. Então, lembra que os demais, nós estávamos trabalhando só com as contas circulantes, ou seja, só aquilo que vence, só aquilo que a gente consegue converter em dinheiro nos próximos 12 meses. Na liquidez geral, a gente tira esse horizonte de tempo e olha tudo que a gente tem para receber, tudo que a gente tem para pagar, divide com aquilo, divide essa operação e para cada R$1 de dívida, por exemplo, eu tenho de bens e direitos R$1 e poucos, R$2, enfim, tanto faz. Então, essa seria a análise da liquidez geral. O que é mais utilizado no mercado, de fato, é a liquidez corrente, né? Então, em algumas situações, você acaba calculando a liquidez seca, a liquidez imediata e a liquidez geral também. Então, nunca deve ser analisado isoladamente. O outro indicador que nós temos seria, então, o endividamento geral, que lembra que quando eu apresentei para vocês o balanço patrimonial, a gente tem do lado esquerdo o ativo e do lado direito o passivo. O esquerdo é toda a aplicação de recursos, ou seja, aonde que o dinheiro foi aplicado, aonde que o meu patrimônio foi criado. E o lado direito é o nosso passivo, que é a fonte desses recursos. Daí eu tenho passivo, que é capital terceiros, e patrimônio líquido, que é capital próprio. Quando a gente fala do passivo, que é o capital terceiros, isso é o quanto que a empresa precisou pegar de terceiros para formar o seu patrimônio, formar aquilo que você tem ali no ativo, que seria o que está investido na empresa, né? Então, quando a gente vai pegar o endividamento geral, a gente está verificando, poxa, de tudo isso que eu tenho, de todo o que eu tenho investido aqui, quanto disso que eu tenho investido é capital terceiros, quanto disso eu ainda estou devendo. Então, esse é o resultado do exigível total dividido pelo ativo total. Então, quanto que eu estou devendo daquilo que eu tenho em nome da empresa hoje. Então, esse é o percentual de endividamento geral que a empresa tem. Endividamento é ruim? Bem, de certa forma mas quando eu tenho um custo de capital menor do que o retorno, significa que eu posso ter uma alavancagem financeira, ou seja, que quanto mais eu pego dinheiro dos outros, eu consigo colocar na minha operação e ganhar ainda mais dinheiro com isso. E isso é que se chama alavancagem financeira. Peguei R$100 mil, coloquei na empresa e R$100 mil me gera quanto a mais de lucro. Então, se esse dinheiro for captado com um custo abaixo do meu retorno, está tudo certo. Claro, existe o risco da insolvência, sempre existe, mas as empresas também crescem se endividando, tá? E daí é importante a gente encontrar o grau de alavancagem financeira, que a gente encontra de que maneira? Pegamos o ativo e divide pelo patrimônio líquido, vezes o retorno do ROI, é o retorno sobre o patrimônio líquido, tá? Ou return of equities, menos o custo médio de capital de terceiros, e então a gente vai encontrar quanto a empresa é alavancada financeiramente, qual que é o grau de alavancagem dessa empresa, perfeito? Então, essa seria a alavancagem financeira, que é o quanto que você tem de ganho ao endividar-se, perfeito? Todos esses exemplos, todas essas situações, eu não trouxe para vocês aqui como se calcula, porque na unidade 3 a gente tem, cada uma dessas equações, a gente tem um exemplo, tá? Cada um desses índices a gente tem um exemplo lá para facilitar o cálculo. Quis trazer aqui mais como que a gente analisa, perfeito? Esses são os indicadores financeiros que representam, então, a situação financeira da empresa, que representa a situação de solvência da empresa, né? Agora, a gente vai para os indicadores econômicos, que é, no frigir dos ovos, vamos dizer assim, se a empresa é ou não lucrativa e quanto lucrativa ela é.
primeiro indicador que a gente traz é a margem bruta, de quanto que sobra de margem do custo do meu produto, após eu pagar o custo desse produto. Lembrando que a gente tem distinções entre custos e despesas, né? Custo é aquele esforço que a empresa tem para produzir e deixar o produto pronto para ser comercializado. Agora, as despesas são aqueles esforços que a empresa tem para vender, para a manutenção da empresa, enfim, não está ligada ao processo produtivo, as despesas. Então, quando a gente está falando da margem bruta, é quanto que sobra da empresa depois do custo do produto. Então, o produto me custou 50, eu tive um faturamento de 100, então a minha margem bruta vai ser de 50, né? Então, o lucro bruto dividido pelo meu faturamento é a minha margem bruta, quanto que me sobra depois do custo do produto. Bem, mas isso não é o suficiente, porque você tem um custo para produzir, mas você tem as despesas para manter a empresa como um todo. Tem a parte administrativa, tem a parte comercial, tem a parte de marketing, e isso também tem o seu desembolso, né? Também gera gasto. E esses gastos, então, são refletidos, esse resultado após as despesas é refletido, então, na margem líquida. Não só depois do custo, mas também das despesas incorridas para ter aquele faturamento, eu vou, então, encontrar a minha margem líquida, que é o lucro líquido do exercício, dividido pelo faturamento. Aquilo que efetivamente sobra para a empresa, dividido pelo faturamento. Agora vem dois indicadores de rentabilidade. Lucratividade, a gente está basicamente olhando sempre em relação ao faturamento. Então, quanto que a empresa tem de lucro vendi por tanto, sobrou tanto, isso é meu lucro, certo? Ou lucro bruto, quando a gente está falando só de custo, ou lucro líquido, quando a gente está falando de custos e despesas. Agora, quando a gente vem em rentabilidade, Este é um resultado que encontrei na web. Perdão, gente. Quando a gente vai falar de rentabilidade, a gente sempre vai estar falando do lucro em relação àquilo que foi investido, certo? Então, a rentabilidade, o ROA, que é o retorno sobre os ativos, é o lucro líquido do exercício dividido pelo ativo total. Mas por que a gente analisa o retorno sobre os ativos? Bem, lembra que eu falei para vocês que o balanço patrimonial é dividido entre ativo e passivo, e que o passivo é a origem dos recursos e o ativo é a aplicação dos recursos? São os nossos investimentos. Então, quanto que está me gerando lucro eu ter tudo isso que está aqui no meu ativo, todos esses meus bens e direitos empregados na minha operação? Esse é o retorno sobre o ativo. Então, quanto maior o meu retorno, obviamente, melhor. Só que, quando eu pego o retorno sobre o ativo, eu estou considerando todas as duas fontes de capital, tanto capital terceiros quanto capital próprio. Só que esse capital terceiros é dívida, né? Então, eu tenho que pensar o quê? Olha, eu estou investindo numa empresa, eu quero um retorno sobre aquilo que eu investi. Se a empresa conseguir pegar dívida e pagar ela, está tudo certo, mas eu quero o retorno que eu tenho sobre o meu dinheiro, sobre o dinheiro que eu coloquei na empresa, para ver se ainda é vantajoso eu continuar com a minha empresa. Daí a gente está falando do ROI, que é o retorno, também conhecido como retorno sobre patrimônio líquido, tá? Ou que é o retorno sobre equities, né? Então, é o lucro líquido dividido pelo patrimônio líquido. Ou seja, quanto que o dinheiro que eu empreguei na empresa está trazendo de lucro líquido ao ano. Esse seria o retorno sobre o ROI, no caso, o retorno sobre patrimônio líquido, perfeito? Então, quanto que o dinheiro que eu empreguei está me trazendo de retorno. E, por último, ele é semelhante ao lucro líquido, né? Só que eu pego, então, o lucro por ação, que é o lucro disponível aos acionistas dividido pelas ações que foram emitidas. Então, quando a gente tem uma empresa, a gente tem um número de ações, se ela está de capital aberto, né? E daí eu vou verificar quanto que é o lucro para cada uma dessas ações. E daí seria, então, o meu lucro
por ação. Isso é muito utilizado também para análise de empresas de bolsa de valores, perfeito? Então, esses são os principais indicadores que a gente tem para verificar a saúde econômica e financeira da empresa. Lembrando que nenhum indicador a gente deve olhar isoladamente, a gente sempre deve ver um conjunto de ações, de indicadores. E lembrando também que de nada convém você ter ótimos indicadores financeiros e péssimos indicadores econômicos, como o contrário também é verdade. Nada adianta você ter bons indicadores econômicos e péssimos indicadores financeiros, porque você está com um risco muito alto também nesse caso, né, de indicadores econômicos bons, mas indicadores financeiros ruins. Perfeito? Depois, ele ainda vem para uma outra parte que dará continuidade daí no próximo caixa também, que é a análise por fluxo de caixa. Daí lá ele demonstra ele apresenta um demonstrativo de fluxo de caixa, que a gente vai utilizar também na unidade 4, se eu não me engano, para fazer essa análise de valor presente líquido. Por quê? Porque toda análise de investimento, a gente olha com o seguinte objetivo: quanto que isso vai me trazer de dinheiro sobre aquilo que eu investi. Então, é muito importante a gente projetar fluxos de caixas de cada um dos negócios, e daí depois trazer a valor presente. Então, nessa unidade 3, ele limita-se a apresentar o que é, então, um demonstrativo de fluxo de caixa. Daí tem lá fluxo de caixa de operações, o quanto que a minha operação está me gerando de caixa, fluxo de caixa de investimentos e fluxo de caixa de financiamentos. Então, a gente tem os 3 fluxos de caixas que é apresentado no BFC, demonstração de fluxo de caixa, pelo método direto ou pelo método indireto. Ambos vão gerar o mesmo resultado. O que muda é a forma com que você busca essas informações. Perfeito? Então, dê uma olhada lá no conteúdo e fica mais uma vez aqui a minha mensagem, que sempre que precisarem, podem mandar uma mensagem para a gente, que a gente responde prontamente. Obviamente que essa semana está um pouquinho mais complicado por causa das correções das provas, né? Mas a gente procura sempre responder as mensagens que a gente recebe, perfeito? Agora eu deixo aberto aí para caso vocês tenham alguma dúvida. Tranquilo, pessoal? Alguém tem alguma dúvida? Eu queria saber se tem alguma prova que já foi feita para a gente ver como eles fazem as questões nas provas da FGV, para a gente estudar também pelas provas. Se você tiver alguma, puder mandar por e-mail. Desculpa, Lucas, as provas dessa disciplina de análise de investimentos eu não tenho, tá? E também não posso te passar as que estão no banco de dados da instituição. Daí essa, infelizmente, não. Agora, se tu está falando, agora tu falou especificamente da FGV, né? Então, das provas da FGV, o teu professor presencial, ele pode te passar, daí, tá? Mas, assim, a gente não tem essa autorização. Diego, eu senti muito falta, foi de atividades, de exercícios, como exemplos, com atividades e resoluções para a gente poder estudar, viu? Se você pudesse passar para a gente um material, porque isso na hora da prova, que a gente ia estudar para a prova, de fazer a prova, a gente teve grande dificuldade com isso, sabe? Porque eu tentava achar os exemplos, porque, por exemplo, lá no formação de custos, eu tenho lá uns slides, uns exemplos com soluções dos exercícios, e aí eu consegui estudar e similar. E olha que eu nem fiz boa prova, tá? Porque por causa das classificações de conta, na hora do nervosismo, coisa. Mas na sua disciplina eu senti a necessidade, eu cafunchei o material complementar, eu cafunchei exemplos na internet, entendeu? E eu senti essa necessidade. Se você conseguir colocar para a gente umas atividades com resolução, para a gente verificar, e eu acho que ajuda muito na gente a estudar.
Eu senti muita falta disso. Tranquilo, vamos ver como que a gente pode ajudar ali, tá? Respondendo a Verônica, sim, todas as aulas foram gravadas, tá? Só consigo visualizar 3 aulas. Mas é que foram 3 aulas disponibilizadas de fato. Na verdade, foram 4, só que a última, ela foi mais curtinha e foi igual à terceira. E daí eu deixei só a terceira lá disponível, porque era uma aula mais longa. Então, como era a mesma unidade, ambas, as 2 últimas foram sobre a unidade 2, como a primeira estava mais completa, eu postei só da primeira. A diferença entre liquidez geral e endividamento geral que muda? Bem, basicamente é a interpretação, né? Então, você tem... No endividamento geral, você quer saber o quanto do seu ativo que veio de dívida, enquanto que na liquidez geral, você quer saber o quanto que você tem para pagar, o quanto que você tem em condição aquilo que você tem para pagar. Não são muito diferentes, mas a interpretação é diferente sim, tá, Fábio? Uma coisa é quanto que eu tenho de dinheiro para pagar daquilo que eu devo, e outra coisa é quanto que do que eu tenho investido na empresa veio de terceiros. Essa é a grande diferença da liquidez geral e do endividamento geral. Mais alguma dúvida, pessoal? Então, pessoal, agradeço a participação de vocês. Sempre bom ter a pessoa na sala aqui. É muito bom quando a gente não está sozinho. É gratificante ter a companhia de vocês aí. Então, desejo a todos uma boa noite. E, mais uma vez, precisando de qualquer coisa, manda mensagem lá para a gente, que a gente responde prontamente. Essa semana estou um pouquinho atrasado nas respostas lá, mas só em virtude da prova, das correções mesmo. Então, já estão um pouquinho acostumados, quando está corrigindo prova, a gente deixa as mensagens um pouquinho para depois, perfeito? Então, muito boa noite a todos, gratidão enorme tê-los aqui e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.